A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esta mensagem. E no vídeo de hoje vamos trazer mais um vídeo de nossa série em Mateus 6, falando agora sobre as preocupações da vida. Nós deixaremos aqui disponível a playlist com os vídeos anteriores, então se inscreva no canal e assine o sino das notificações para que você fique por dentro de nossas publicações. E essa passagem de Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, ela tem sido normalmente usada, muitas das vezes isolada, para justificar o comportamento de pessoas que vivem desordenadamente, que vivem usando o pretexto da obra de Deus, do reino de Deus, para que assim não trabalhem, ou para que assim fiquem ociosos, sem nada o que fazer da vida, afirmando assim que a causa de sua ociosidade é porque Deus está cuidando dele, ele não necessita trabalhar. O que na verdade Jesus Cristo falou aqui neste versículo não foi o que muitas pessoas usam, dizendo: ah, mas eu vou buscar o reino de Deus, então Cristo estava dizendo que eu não tenho que trabalhar, porque se eu trabalhar, se eu cuidar, se eu me planejar, se eu estudar, se eu fizer qualquer uma coisa visando o futuro, eu já estou errando. Porque isso mostra que eu não tenho fé, isso mostra que eu não confio em Deus. Se eu trabalhar ou se eu tiver qualquer preocupação com a minha vida, ou com a minha família, ou com qualquer coisa, isso quer dizer que eu não tenho fé. E Cristo proibiu isso, ele dizendo que eu tenho que buscar o reino de Deus e assim as coisas vão ser acrescentadas sem eu precisar trabalhar, ou sem eu precisar planejar, ou sem eu precisar projetar. O que é bem interessante é que essas pessoas usam essa, essa passagem e não leem o contexto, porque se lerem o contexto vão entender que na verdade a passagem não fala disso. Pois se nós vermos aqui, a preocupação com que Cristo fala aqui nesta passagem não é a preocupação de que muitas vezes nós nos preocupamos e assim vamos estudar, e assim vamos poupar, vamos economizar, vamos investir, vamos trabalhar, vamos procurar lutar pelo nosso sustento e o de nossas famílias. O que Cristo condena não é não é essa preocupação, não é essa atenção às coisas. Não é isso que Cristo condena. Cristo não proíbe, eu já digo de antemão, ninguém trabalhar. Cristo não chama aqueles que trabalham, aqueles que planejam, aqueles que investem, economizam, de que são homens incrédulos. Mas na verdade eles são homens prudentes, pois não vivem ociosos, mas eles trabalham para o seu sustento, não deixando de confiar em Deus. Então, o que Cristo fala aqui, na verdade, é a preocupação de muitas pessoas que passam a deixar de exercer o propósito da sua vida. Algumas pessoas passam a fazer das preocupações da vida a característica de sua existência. Nós muitas vezes conhecemos pessoas que nós já conhecemos aquela pessoa porque a sua vida é de preocupações. Observe que é diferente você se preocupar e assim você estudar, você trabalhar, você fazer isso para garantir o seu sustento. Outra coisa é você não fazer outra coisa senão se preocupar, senão viver sem a paz, sem a alegria de Cristo, com essa preocupação. E é isso que Cristo condena. Ele mostra, na verdade, que isso são coisas de pessoas que são incrédulas, que deixam de exercer o propósito central de sua vida, deixam de viver para a glória de Deus e assim elas passam somente a se preocupar. Elas deixam tudo de lado para na preocupação de conquistar, de obter, de adquirir. E é isso que Cristo condena. Esta preocupação que exclui Deus das nossas vidas. Muitas vezes nos preocupamos de tal forma que achamos que nem Deus pode resolver o nosso problema. Às vezes a gente não fala, mas a gente se comporta de forma: ah, eu não vou entregar nas mãos de Deus, eu não vou confiar em Deus porque Deus não vai conseguir. Deus ele não vai poder resolver meu problema, é só eu mesmo. Só eu que posso resolver esse problema, então eu não vou entregar nas mãos de Deus, porque pode demorar,
ou muitas pessoas dizem que confiam em Deus. Ah, eu já entreguei nas mãos de Deus, mas é como se elas entregassem na mão de Deus e pegassem de volta, pois não confiam inteiramente, não confiam que Deus é poderoso para resolver aquilo. Ou seja, as pessoas passam a viver em preocupações, a viver sobre isso, alicerçadas nisso. E nós percebemos aqui que esses dois exemplos, as aves do céu e os lírios do campo, eles são duas figuras usadas para que venhamos entender, ser um exemplo para nós, porque os lírios do campo e as aves do céu, nós não podemos dizer, ah, mas eles não fazem nada, eles somente voam, somente fazem isso ou aquilo, os lírios do campo somente estão ali, amanhã são jogados fora. Mas engana-se quem pensa assim. E engana-se que quem interpreta a existência do lírio e da ave como pessoas que vivem ociosas, somente esperando o seu sustento ou qualquer outra coisa cair do céu, dizendo ele que vem de Deus. Mas na verdade, o lírio do campo e as aves do céu, eles estão ali cumprindo o seu propósito. Deus fez eles para um propósito. Deus criou eles para um propósito. Eles vivem segundo o seu propósito e assim Deus ele alimenta as aves e veste os lírios, alimentando-os. E ele diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, não se vestiu como um lírio do campo. Ou seja, os lírios do campo e as aves do céu, eles estão ali servindo um propósito, vivendo para a glória de Deus, de acordo com o que foram criados. Eles não têm que estudar, eles não têm que construir casas, porque na verdade esse não é, muitas das vezes, um trabalho que concerne a eles. É um modo de vida humano e não um modo de vida animal ou um modo de vida vegetal da natureza. Não é um modo de vida da fauna e da flora. Porém, eles estão ali fazendo o seu propósito, vivendo segundo o propósito que Deus criou eles. Deus criou eles a um propósito, eles estão ali servindo a um propósito. Vivendo como Deus projetou que eles vivessem. E assim Deus veste a erva do campo e alimenta as aves do céu. E ele diz que se Deus alimenta as aves do céu, que são vendidas 5 por 2 ceitis ou 2 moedas, como temos em algumas traduções, e veste o lírio do campo, que hoje ele cresce e amanhã é jogado no fogo, quanto mais vestirá vocês também, homens de pequena fé. Vocês têm mais valor do que isso. Ou seja, que os lírios do campo e as aves do céu, por mais que sejam tão frágeis, tão pequenos, eles estão ali cumprindo o seu propósito. E assim eles são cuidados e guardados e preservados por Deus. E quanto mais nós se passarmos a viver para a glória de Deus, se passarmos a buscar uma vida com propósito de Deus. O que é mais interessante aqui é a frustração que é destinada àqueles que vivem em preocupações, àqueles que perdem a sua paz, àqueles que vivem para se preocupar. Essas pessoas, por mais que se preocupem, por mais que vivam a toda a sua vida em preocupações, elas não podem nem mesmo acrescentar um côvado, o que na tradução é 45 centímetros a sua altura. Ou seja, uma pessoa, ela não pode, por mais que se preocupe, por mais que tenha toda a preocupação do mundo, ela não pode nem mesmo acrescentar 45 centímetros a sua altura. Ou, em outras traduções, acrescentar 1 hora que seja a sua vida. É bem interessante isso, que a preocupação extrema, a preocupação, essa preocupação humana, de forma que faz com que o homem deixe o propósito de sua vida para somente se preocupar, viver em preocupações, não confiar em Deus, ela intoxica a alma. Pois, assim como está dito aqui, o ser humano vai se preocupando e ele vai, em algum momento disso, ele percebe que ele é incapaz de resolver aquele problema, ele é incapaz de resolver aquela preocupação. Ele percebe em algum momento de sua vida que ele não pode nem mesmo fazer uma coisa que é pequena, considerada pequena, uma altura que é considerada pequena, uma fração de hora que é considerada pequena. Ele não consegue acrescentar menos de 1 metro à sua altura, ou 1 hora sequer.
a sua vida. Ou seja, a preocupação ela intoxica a alma, porque mesmo o homem vendo que é incapaz de resolver, ele não confia em Deus. Ele não entrega isso nas mãos do Senhor. A preocupação muitas das vezes cega. E assim ela não pode nos trazer nenhum benefício, a não ser a frustração, a decepção, a tristeza, em ver que somos incapazes de nem mesmo acrescentar 45 centímetros na nossa altura, ou uma hora que seja a nossa vida. A frustração de ver que até mesmo os lírios do campo são vestidos e as aves do céu são alimentadas. E nós vivemos vidas de forma ansiosa, de forma preocupante, de forma depressiva. E tudo isso porque não confiamos em Deus, porque não vivemos para a glória de Deus, porque não executamos o verdadeiro propósito de nossas vidas. O que na verdade pode nos trazer benefício é nós buscarmos a Deus. É assim como está dito aqui no verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, o que nos traz o benefício maior é nós vivermos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, 31 e 32, ele diz que a igreja ela precisaria viver de forma a não dar escândalo para os gentios, nem para os judeus, nem para a igreja de Deus. Ou seja, mas no versículo seguinte diz que nós precisamos viver para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, precisamos viver fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. Fazer qualquer coisa visando glorificar o nome do Senhor. Ou seja, nós não podemos mostrar ao mundo, nós não temos que ser pessoas. A nossa imagem para o mundo não deve ser de pessoas que são caracterizadas pela preocupação, são caracterizadas pela ansiedade, são caracterizadas pela depressão. Mas nós precisamos ser caracterizados como um povo que confia em Deus, como um povo que busca e consulta o Senhor, um povo que vive de acordo com os mandamentos de Deus, que vive para a glória de Deus, que o seu propósito central é viver para a glória de Deus. Nós buscamos primeiramente, ou seja, a passagem aqui ela não diz, deixe de trabalhar, deixe de estudar, largue tudo que você está fazendo e busque somente o reino de Deus. Se fosse assim, nós não teríamos diversas passagens acerca do trabalho. O próprio apóstolo Paulo, na carta de 2 aos Tessalonicenses, se você fizer a leitura de toda essa carta, você vai ver que as pessoas estavam achando, Cristo está voltando, então eu não vou mais trabalhar. E Paulo diz assim no final da carta, no capítulo 3, eu estive no meio de vocês, eu poderia ter recebido salário. Eu poderia ter somente me dedicado à obra de Deus, porque esse é o meu trabalho. Eu deveria receber salário de vocês pela obra que estou fazendo, pelo ensino da palavra, pela missão que eu estou exercendo no meio de vocês. Mas não, eu quis dar exemplo e assim, as minhas mãos sustentaram a mim. Ou seja, Paulo trabalhou para obter o seu sustento, para obter o seu alimento, para obter a sua moradia, dando exemplo aos Tessalonicenses que eles devem trabalhar. E no final da carta, o apóstolo Paulo diz, admoeste os que são desordeiros, os que são ociosos. Ou seja, aquele que não trabalhe é melhor que não coma. Ou seja, Cristo não está nos proibindo de trabalhar, ou de cuidar de nossas vidas, ou de ter preocupações. Porque muitas vezes, eu quero que você entenda aqui, que todos nós temos preocupações, mas aonde é que essas preocupações nos levam? Algumas pessoas, nós que confiamos em Deus, essa preocupação nos leva primeiramente a confiar em Deus. E essa confiança em Deus vai nos levar ao trabalho, vai nos levar à preparação, vai nos levar à ocupação. Vamos ocupar o nosso tempo trabalhando para a glória de Deus, mas isso sem esquecer que todas as coisas vêm do Senhor. Ou seja, o que muitas pessoas entendem mal é na verdade isso, que Cristo disse que nós precisamos somente pôr o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, em primazia sobre tudo, acima de preocupações, acima de sonhos, acima de objetivos, acima de metas, acima de tudo, acima de desejos. E se nós vivemos para a glória de Deus, que é o nosso propósito, e não permitirmos que essas preocupações
nos impeçam de cumprir o propósito de nossa vida, Deus cuidará de nós, ou seja, as demais coisas serão acrescentadas. E o vídeo de hoje é isso que eu quis passar para você, que na verdade Deus, ele não nos manda deixar de trabalhar, ele não nos manda deixar de estudar ou largar qualquer projeto para o futuro, mas nós precisamos ter isso em segundo lugar e em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim vivermos para a glória de Deus, e Deus ele cuidará de nós, assim como ele cuida das aves do campo e dos lírios do campo. Que Deus nos abençoe e envie este vídeo para alguma pessoa que você conhece que necessita ouvir esta mensagem. Compartilhe para que a palavra alcance a todos. Amém.